Salve, salve, oitavo ano. Vamos começar então o capítulo 1 da unidade 7, que vai falar basicamente sobre ideologias e revoluções. Vocês podem ver aí os conceitos a serem assimilados. Vocês vão, ou melhor, nós vamos estudar nesse capítulo sobre as características principais do liberalismo, as características principais do socialismo. Nós vamos estudar aí o socialismo utópico e o socialismo científico, revoluções que aconteceram na Itália, França e Alemanha, e o processo de unificação italiano e o processo de unificação alemão. Eu vou dividir esse capítulo em duas videoaulas porque esse capítulo ele é relativamente longo. Vocês têm aí o restante dos conceitos a serem assimilados. Dando início aí ao nosso capítulo, então, nós vamos ver nesse slide quais são as principais mudanças econômicas e as propostas sociais que surgiram aí no século XIX, finzinho do século XIX e início do século XX. Como nós estamos vendo aí, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, eles vão transformar a vida das pessoas na Europa e em todas as partes do mundo. A burguesia, ela começa a assumir o controle político e econômico no mundo todo. Lembrando vocês que esse controle político e econômico, antes da Revolução Industrial e antes da Revolução Francesa, estava nas mãos da nobreza. Com as revoluções, tanto a francesa quanto a industrial, o sistema capitalista ele vai ganhar força. O lucro, acima de tudo, começa a ganhar força. Nós vamos ter um grande crescimento da produção industrial, principalmente na Europa. Novas técnicas agrícolas vão contribuir para o aumento da produtividade no campo. E nós vamos ter o surgimento aí de teorias econômicas para justificar e para regular a burguesia, para justificar e regular o capitalismo. Os burgueses eles vão buscar essas teorias para estarem aí justificando a sua subida e a sua manutenção no poder. Em contrapartida, nós vamos ter também alguns sistemas políticos e econômicos que vão contestar o sistema capitalista, que vão questionar o sistema capitalista, propondo reformas e reformas sociais amplas e profundas. A primeira característica econômica que nós vamos ver aí é o liberalismo. Até a Revolução Francesa, o que nós tínhamos aí eram inúmeras monarquias absolutas, onde o rei tinha o controle absoluto sobre tudo, e dentro dessas monarquias absolutas, dentro do absolutismo, eu vou ter aí práticas econômicas mercantilistas. Lembrando vocês que no mercantilismo eu tenho como característica a balança comercial favorável, eu vou ter também no mercantilismo um controle maior da economia nas mãos do rei, além de outras características. O liberalismo ele surge para se contrapor ao mercantilismo. O liberalismo é o contrário do mercantilismo. No liberalismo defende-se aí a criação de um Estado laico, um Estado sem a interferência da Igreja e um Estado não intervencionista. O Estado ele não interferiria nas questões econômicas principalmente. Nós vamos ter então aí três intelectuais, três pensadores que vão ser a base do pensamento liberal: Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. Nós vamos ver as características teóricas de cada um desses pensadores. Com relação a Adam Smith, ele é considerado o pai do liberalismo econômico. É a teoria econômica de Adam Smith que vai dar a base para o liberalismo. Ele era escocês e a sua principal obra é a investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, onde ele argumenta o liberalismo econômico, onde ele constrói a teoria liberal. Ele defende que a divisão do trabalho ela era essencial para o crescimento da população e do mercado. Além disso, Adam Smith ele defende a livre concorrência, é você produzir o que quer, como quer, quando quer, vender para quem quiser, na quantidade em que quiser, sem a interferência do governo. Ele diz também que o avanço econômico ele é essencial para o aumento da produção agrícola e da produção industrial e para a redução dos custos. É Adam Smith que vai
defender aí a lei da oferta e da procura. O preço de um produto ele vai ser definido aí pela lei da oferta e da procura. Quanto maior a quantidade de um produto no mercado, menor o preço desse produto. E quanto menor a quantidade de um produto no mercado, maior o seu preço. Para Adam Smith, a única função do Estado é manter a ordem e zelar pela propriedade, fazer com que a propriedade ela seja garantida. Além disso, Adam Smith diz que a riqueza de uma nação, diferente do mercantilismo, que é baseado no metalismo, na riqueza de metais preciosos que essa nação possui, a riqueza dessa nação é resultado da ação humana, é resultado do trabalho humano. Vocês têm aí uma imagem, uma pintura de Adam Smith. Saindo de Adam Smith, vamos aí para Thomas Malthus, que fala da teoria do equilíbrio natural. Malthus ele é economista e demógrafo. Demógrafo é um teórico intelectual que estuda a sociedade, os números atrelados à sociedade, população absoluta, população relativa, população economicamente ativa. Ele tem como principal obra um ensaio sobre o princípio da população, escrito em 1798, onde ele dizia que a fome e a miséria elas eram inevitáveis e que o limite para uma nação sem fome e sem miséria era imposto pela natureza. Thomas Malthus ele dizia que a população ela aumentaria em progressão geométrica, multiplicando-se, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética, soma. Então, vamos pensar em uma população de 1.000 pessoas e 1.000 quilos de alimento. No outro ano, teríamos 2.000 pessoas e 1.100 quilos de alimento. A produção de alimentos não dobraria. No terceiro ano, 4.000 pessoas e 1.200 quilos de alimento. Para Thomas Malthus, chega-se um ponto em que o crescimento populacional ele excede a produção de alimentos. E é onde ele diz que guerras, doenças e epidemias elas são necessárias para reequilibrar os níveis de produção com a população. O número de mortes advindos das guerras, doenças e epidemias são necessários para reduzir o número da população, para que o número dessa população ela se equipare, ela se iguale à produção de alimentos. Vocês têm aí uma imagem de Thomas Malthus. Além de Thomas Malthus, nós vamos ter aí David Ricardo, que vai escrever a obra Os Princípios da Economia Política e Tributação, em 1817. Ele defende a teoria do valor do trabalho, onde ele define que todo trabalhador ele precisa ter um salário mínimo, e o valor pago a esse trabalhador seria o mínimo necessário para que ele e a sua família sobreviva. Então já David Ricardo aí pensava nessa questão de um salário mínimo para a sobrevivência do trabalhador juntamente com sua família. Ele defendia também que cada país ele deveria se especializar na produção de um determinado produto. Com isso, nós teríamos uma redução da concorrência e as diferenças de preços. Os preços seriam menores, beneficiando tanto o comprador quanto o produtor. Ele defendia também a lei da renda diferencial da terra. A produção de alimentos crescia com o aumento da população, gerando a necessidade do uso de terras menos férteis. Então David Ricardo ele diz que como a população cresce, é necessário você utilizar terras menos férteis para produzir e alimentar essa população. O preço do alimento produzido nessas terras ele seria determinado pelo volume da produção cultivada em solos mais pobres. Vou dar um exemplo para vocês que fica mais fácil. Vamos supor que eu tenha uma porção de terra onde eu produza tomate e eu consigo produzir 1.000 quilos de tomate em 1 hectare, que é o tamanho dessa terra. E você
tem uma terra, uma porção de terra de 1 hectare também, só que menos fértil. Para produzir 1.000 quilos de tomate em 1 hectare, eu vou gastar R$100, porque minhas terras são férteis. Você, na sua terra menos fértil, para produzir esses 1.000 quilos de tomate, vai gastar R$400. Porque você vai ter que comprar, você vai ter que adubar essa terra, você vai ter que ter uma semente de tomate mais resistente a pragas, a doenças. Isso faz com que você gaste mais para produzir a mesma quantidade que eu produzo nas minhas terras férteis. Para David Ricardo, o preço do tomate ele deveria ser baseado nos gastos da sua terra, que é menos fértil do que a minha terra. Dessa forma, os trabalhadores que tivessem terras menos férteis, eles seriam recompensados por um valor maior no preço do alimento que produzia. Tem uma imagem de David Ricardo. Contrapondo-se ao liberalismo e principalmente ao capitalismo, onde o lucro é a base de tudo, eu vou ter aí o chamado socialismo. Na verdade, eu tenho duas vertentes, duas correntes socialistas. O socialismo utópico e o socialismo científico. No socialismo utópico, as reformas políticas, econômicas, sociais, elas estariam relacionadas à construção de sociedades perfeitas, onde nós teríamos aí uma harmonia entre as classes sociais. O interesse de todos estaria acima da exploração e da busca incessante pelo lucro. Isso quer dizer, então, que numa sociedade, que num sistema socialista, o bem de todos estaria acima do lucro, da busca pelo lucro. Nós vamos ter aí essa transformação proposta aí pelos socialistas utópicos, alcançada por meio de uma obra voluntária. Os mais ricos, a elite, ela concordaria em perder parte das suas propriedades, privilégios e fortunas em troca do bem-estar comum. Hoje, particularmente para mim, isso é muito difícil. É improvável que isso poderia acontecer. Nós vamos ver agora 3 socialistas utópicos: Simon, Charles Fourier e, no próximo slide, Robert Owen. Saint-Simon, ele dizia que a sociedade ela deveria ser dirigida, administrada pelos homens mais capazes, que seriam artistas e sábios. Para Saint-Simon, uma sociedade perfeita e ideal, ela seria dividida em 3 grupos sociais: os sábios, chamados de savants, que administrariam essa sociedade, os proprietários e os que não tinham posses. Charles Fourier vai escrever a obra O Novo Mundo Industrial. Ele pensa na criação dos falancérios. Falancérios seriam comunidades socialistas agrícolas, que seriam financiadas com dinheiro público ou privado e autossuficientes. Seria mais ou menos como pequenas vilas, pequenas cidades autossuficientes, que produziriam tudo do que necessitassem, de alimentos a produtos industrializados. Para Charles Fourier, cada pessoa então receberia conforme a sua capacidade produtiva. Quem produzisse mais, quem tivesse uma maior capacidade de produzir, receberia mais do que quem tivesse uma capacidade produtiva menor. Para Charles Fourier, a divisão de trabalho ela não existiria mais. O que existiria aí era você receber um salário pela sua capacidade de produzir. E por último, Robert Owen, o último socialista utópico. E eu falo socialismo utópico porque esse tipo de socialismo ele jamais poderia acontecer, ele jamais se mostraria aí possível de ser implantado, né? A elite abrindo mão de riqueza, privilégio e fortuna para beneficiar o bem comum, hoje é impossível. Por isso, utópico, a palavra utopia diz que é algo que jamais pode ser alcançado. Então nós temos aí Robert Owen, um empresário inglês, que pensa na criação de cooperativas de produtores e cooperativas de consumidores.
Então, os produtores se uniriam para produzir, os consumidores se uniriam para comprar. É comum a criação de cooperativas de consumidores. Eu vi algumas experiências de mães na cidade de São Paulo que se uniram para comprar material escolar para os filhos. A partir do momento em que elas se uniam e compravam em grande quantidade o material dos seus filhos, elas conseguiam um desconto maior. Isso é uma cooperativa de consumidores. Para Robert Owen, a educação ela deveria ser gratuita e estendida para todas as pessoas, para todo o povo, toda a população. Ele propunha aí uma redução na jornada de trabalho. Ele dizia que os trabalhadores também deveriam ter tempo para lazer, diversão e entretenimento, e a regulamentação do trabalho de menores, que não acontecia na Europa e em nenhuma parte do mundo. Aqui eu tenho que seria um falanstério. Vocês podem observar aqui que seria uma grande vila, onde tudo seria produzido de forma coletiva. Cooperativas de produtores, cooperativas de consumidores. Contrapondo-se ao socialismo utópico, eu vou ter aí o socialismo científico. O regime socialista que seria possível ser implantado. O principal representante, o principal intelectual da possibilidade de um socialismo científico que poderia ser implantado é o pensamento do teórico alemão Karl Marx. Marx dizia que existia aí uma luta constante de classes, principalmente uma luta constante entre burguesia e proletariado. Burguesia são os patrões, os donos, o proletariado é o trabalhador. Para Marx, é essa luta de classes que vai fazer com que a história ela se desenvolva, ela avance. Então Marx diz que desde da Idade Média nós vamos ter aí essa luta de classes, né? Na Idade Média, desde a Idade Antiga. Na Idade Antiga você vai ter o escravo e o seu dono, né? O escravo sendo explorado pelo seu dono. Na Idade Média você vai ter o suzerano e o vassalo sendo explorado pelo seu suzerano, pelo seu senhor. Na Idade Moderna e Contemporânea eu vou ter aí proletariado e burguês, o trabalhador que tem a sua capacidade de trabalho sendo vendida, e o burguês que paga muito pouco por essa capacidade de trabalhar do proletariado. Então essa luta de classes antagônicas, de classes contrárias, para Marx é que faz com que a história ela avance, que faz com que a história ela se desenvolva. É o chamado materialismo histórico. Para Marx, esse conflito entre burguesia e proletariado, ele só seria resolvido a partir do momento em que o proletariado conquistasse o Estado por meio de uma revolução. Ele dizia que, através da chamada ditadura do proletariado, o trabalhador assumindo o poder por meio de uma revolução, que nós teríamos aí o fim dos conflitos entre o burguês e o proletário. O operariado, o trabalhador das fábricas, destruiria o capitalismo e, posteriormente, o comunismo ele seria implantado. Tá? O que nós temos aí é o socialismo, uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. No comunismo, nós vamos ter aí a chamada propriedade social dos meios de produção, ou seja, todos os meios de produção, fábricas, maquinário, pertenceriam a todos. Nós teríamos aí o fim da exploração do homem pelo homem. O burguês não exploraria mais o proletariado, isso porque não existiria mais burguesia e proletariado. Nós teríamos uma sociedade sem classes, uma sociedade sem classes sociais. E o desaparecimento do Estado, da figura do Estado no comunismo. Lembrando vocês que no socialismo tudo estaria nas mãos do Estado. E quem representou o Estado no socialismo é o trabalhador, é o proletariado, que assumiu o poder a partir aí de uma revolução.
Marx ele vai publicar no ano de 1848 o chamado Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, onde ele convocava os trabalhadores do mundo todo a interferirem e participarem na vida política, para se chegar nessa revolução e alcançar o poder. O Manifesto Comunista ele foi a base para entendermos o que era o socialismo. É um pequeno livro panfletário que Marx escreveu para o trabalhador. Eu tenho aqui uma imagem de Marx e Engels. Engels era um outro intelectual que, juntamente com Marx, escreve aí a base do que seria o socialismo científico. Além do liberalismo, do socialismo, nós vamos também ter o regime político e econômico anarquista, que recusa toda e qualquer forma de organização estatal que seja imposta às pessoas. Então, os anarquistas tinham como objetivo abolir o Estado, acabar com o Estado. E eles diziam mais: o Estado ele seria a origem de todos os males da sociedade, porque o Estado ele exerce sobre o indivíduo um grande controle, impedindo o indivíduo, o ser humano, de ser livre. Para os anarquistas, o Estado seria substituído por outras formas de associação, de caráter comunitário, onde a produção ela aconteceria de forma coletiva, comunitária. Os dois principais pensadores intelectuais desse sistema político e econômico anarquista seriam o francês Pierre Proudhon e o russo Mikhail Bakunin. Proudhon ele vai escrever aí a obra O que é a Propriedade, e ele propõe aí a criação de uma sociedade sem classe e sem exploração. Para Proudhon, todos os homens deveriam ser livres e iguais. O Estado ele seria substituído por uma república de pequenos proprietários organizados em cooperativas, ou seja, nós teríamos a produção dos bens de forma coletiva, através de cooperativas. Para Bakunin, a única forma de se alcançar uma sociedade sem Estado, acabar com a figura do Estado e sem desigualdades, era por meio de uma revolução armada. Russo, Bakunin era russo e dizia que a revolução só aconteceria se o proletariado pegasse em armas e tomasse o poder através das armas. Eu vou parar por aqui nessa primeira parte da nossa videoaula. Na segunda parte aí eu vou começar com as revoluções do século XIX, com as revoluções que aconteceram a partir de 1800. Queridos alunos, estudem e estudem.